E Saiyajins, beleza? Eu espero de verdade que sim, sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus brothers, é dia de mais uma teoria que eu percebi que vocês até que estão curtindo bastante as teorias que eu tô trazendo pro canal. Então hoje eu decidi criar uma teoria como foco principal no melhor vilão do filme de Dragon Ball, o Cooler, o irmãozinho do Freeza. Então, nossa teoriazinha de hoje é como o irmão de Freeza pode se tornar canônico em Dragon Ball Super. Então você já sabe, manda aquele likezão Saiyajin e se inscreva no canal para trazermos de volta o exército Saiyajin e dominarmos o YouTube. E claro, antes de começarmos, peço para você também comentar a sua opinião sobre o irmão do Freeza, o que você acha do personagem. Também se você acha que seria ou não interessante ele voltar canônico em Dragon Ball Super. E claro, ao terminar de assistir esse vídeo, comente o que você acha da minha teoria. Então, vamos nessa. Vamos começar falando sobre o porquê eu acho esse personagem tão interessante. Então vamos lá, no filme Dragon Ball Z, Uma Vingança para Freeza, o Cooler basicamente vai para a Terra atrás de vingança contra o Goku e o Piccolo porque eles mataram o Freeza. E aí tudo bem, você olha para ele e só fala, é o Freeza um pouco diferente, mas quando você percebe ele lutando, ele dando uma surra no Goku e ele mostrando a sua última transformação, que é uma forma que nem mesmo o Freeza tem, ou se tem, nunca usou, é incrível, cara. E você percebe quando o Goku verbaliza que ele é muito mais forte do que o Freeza. Faz com que esse personagem seja sim um personagem de respeito, mas o que me fez respeitar ele de fato foi no próximo filme dele, o filme Dragon Ball Z, Retorno de Cooler. Cara, é incrível quando ele aparece como Metal Cooler, assim que ele começa a falar com o Goku, você vê o Goku tremendo, tá ligado? Você vê o Goku tremendo. Mas você é Cooler? Não acredito. Lembrando, é claro, do sacode que ele tomou lá na Terra quando ele enfrentou o Cooler na sua quinta forma, o que faz com que ele seja assim um vilão muito interessante. Ele tem sim muito potencial para superar o Freeza, principalmente lá em Dragon Ball Heroes, que você vê a forma dourada dele, que é muito mais legal do que a do Freeza. Mas infelizmente a gente sabe que os filmes e também o anime de Super Dragon Ball Heroes não são canônicos, são apenas oficiais, ou seja, não se encaixam na linha cronológica oficial de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. E claro, o clássico lá no começo, mas enfim, vem ao caso aqui, não é esse filme ou o Dragon Ball Heroes, e sim como o Cooler pode aparecer em Dragon Ball Super. A gente só tem que lembrar que o pai do Freeza, o Rei Cold, era o Imperador. Quem sucedeu ele? O Freeza. Se o Cooler existisse, quem ia ser o Imperador não seria o Freeza, e sim seu irmão mais velho, ou seja, ele não existe no universo do Super. Seria claro que o tio Akira consiga inventar uma ótima desculpa para explicar o porquê que o Cooler nunca apareceu no universo canônico. Mas enfim, vamos supor que ele realmente nunca existiu. Então, nesse caso, eu tenho uma ótima teoria para isso. Vamos lá. O Freeza, no final do Dragon Ball Super Broly, disse que precisava de um parceiro para poder treinar. Como vimos no mangá, ele voltou com a forma Black, ao treinar por 10 anos numa espécie de sala do tempo, digamos assim. Mas aonde que eu tô querendo chegar com isso? Cara, qual a única pessoa capaz de aguentar um treino com o Freeza, tirando o Goku, o Vegeta, o Gohan, etc? Qual a única pessoa capaz de aguentar um treino com ele? O próprio Freeza, ou seja, o talvez não seja o irmão do Freeza, talvez seja um clone criado pelo Freeza. Veja bem, com os equipamentos que o Freeza e seu exército tem, seria tranquilo o Freeza conseguir criar um clone dele, digamos assim, então nomeado de Cooler. Então ele seria meio que o irmão, entre aspas, do Freeza. E ele teria alguém que consegue botar medo em Goku e Vegeta, inclusive esse clone teria a sua quinta forma, então poderia ser explicado por que o Freeza não tem, ou se ele tem, por que nunca usou, e também poderia ser explicado um pouco mais do poder do seu pai. Infelizmente vimos que o Rei Cold não teve destaque nenhum lá em Dragon Ball Z, ele foi morto como um mero figurante, e sabemos que ele é sim muito mais forte que o Freeza, ele merecia mais destaque. O que poderia ser mais interessante sobre esse clone é que em algum momento ele conseguiria perceber que ele é muito mais forte do que o Freeza, então poderia até mesmo se voltar contra ele ou querer ser o imperador do universo no lugar do Freeza, o que ia ocasionar numa luta deles dois também, mostrando que o Cooler é sim muito mais forte. Isso poderia ser uma ótima forma de escapar, já que no momento Goku e Vegeta não conseguem vencer o Freeza Black, então quem poderia conseguir? O Cooler. Ou seja, se o Freeza criasse um clone que com o tempo se voltasse contra ele, seria uma ameaça ainda maior do que o próprio Goku e Vegeta. Mas é claro que se o nosso querido tio Akira quiser, ele pode simplesmente falar o Cooler estava em outro universo, ou simplesmente ele nunca quis aparecer, ou o Freeza e ele não se davam bem e por isso nunca foi citado. Mas o que eu acho que seria mais interessante mesmo é o Freeza criar um clone dele mesmo para ser o Cooler. Acho que seria mais interessante porque ia encaixar na história.
Faria muito mais sentido, porque só imagina, o Cooler nunca foi citado, nem o pai do Freeza falou do próprio Cooler, ou seja, se criasse um clone, ia meio que tampar esse furo de roteiro que aconteceu lá no Dragon Ball Z. Imagina aqui comigo, Goku e Vegeta com seu treinamento conseguem se igualar ao Freeza Black, então eles vão enfrentá-lo, eles conseguem ficar meio de igual para igual, então o Freeza apresenta o seu irmão, Cooler, e o cara na quinta forma dá uma surra em Goku e Vegeta. A quinta forma do Cooler podia ser tanto a forma dele normal, quanto uma quinta forma também Black, entre aspas, não seria o poder da forma Black, mas seria uma versão dele, digamos assim. Ele dá uma surra em Goku e Vegeta, então nesse momento ele percebe que o Freeza não conseguiu vencer eles, mas ele conseguiu com muita facilidade, então ele cai na real que ele é superior ao Freeza e decide tomar o posto dele como Imperador do Universo, o que ocasiona na luta deles dois, o que poderia então ocasionar na morte de Freeza e também um belo de um rival pro Broly, já que o Freeza é mais rival do Goku juntamente do Vegeta. Então o Cooler poderia ser um rival pro Broly ou talvez até pro Gohan Bestial. Eu acho que o estilo do Cooler encaixa mais com o Broly, principalmente que ele é uma baita referência, já que os dois são personagens de filmes que vão ser canonizados. Mas e aí, eu quero que agora você me conte o que você acha dessa teoria. Você acha interessante? Gostou ou não gostou? Não esqueça, é claro, de deixar aquele belo likezão saiyajin, como eu já disse antes, se inscrever nesse canal para dominarmos esse YouTube e, é claro, comente aí qual teoria você quer que eu traga pro canal e o que você acha do irmãozinho do Freeza. Se você acha que ele é interessante, se você acha que ele deve voltar ou se você acha que não é tão interessante ele voltar e mantém só o Freeza lá mesmo, que o Freeza dá conta do recado. Mas de uma coisa eu tenho certeza, mais forte que o irmãozinho do Freeza é você, que eu tenho certeza que se inscreveu nesse canal e, é claro, vai clicar nesses dois vídeos que estão aparecendo aí na tela agora, né? Fui!